Yo, everybody come get your bounce on, get your bounce on, get your bounce on. Don't be cute with it, you gotta get, come on. Fifth ward. Vamos começar no verso de número 47. Eu ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, que se calasse. Mas ele, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E o chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou e deu um salto e foi ter com Jesus. Amém? Lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Amém? Segunda Reis, viaja lá agora no Velho Testamento. Segunda Reis, no capítulo de número 2, Segunda Reis. Aleluia. Aleluia, irmão. Deus está aqui? Você já falou com Ele? Eu também já falei com Ele. Estou agraciado, estou ressaqueado com a glória dEle. Segunda Reis, capítulo de número 2, e no verso de número 13. Eu estava indo passear a noite, Jeová falou comigo essa palavra aqui. Fala para a minha igreja. Aí Jeová me deu um mistério louco, irmão. Você vai ver, doidinho. Diz assim, ó. Segunda Reis, capítulo 2, e no verso de número 3. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do rio Jordão. Amém? E levantando o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do rio Jordão. Amém? Pode se assentar. Queridos, eu quero já estar direto já. Eu tenho meia hora para mim, 35 minutos para mim ministrar a palavra do Senhor. Eu vejo, meus amados irmãos, que o que eu quero falar para você hoje é já direto, objetivo. Não quero dar voltas. Eu quero já ir direto. Eu quero falar sobre a capa da humilhação e a capa da honra, a qual, meus amados irmãos, nós vemos sobre os usos e costumes do tempo antigo. Muitas pessoas hoje, eles discriminam as roupas e as vestes, mas Deus, nesses últimos dias, está querendo, sabe o que, irmãos? Deus está querendo ver mulheres com aquela saia comprida lá nos pés e aquele cabelo longo, de mão dada com uma irmã, de calça justa e com uma camisa e de brinco de cabelinho curto, passeando, dando glória a Deus juntas. Deus, Ele quer ver um povo glorificando e exaltando o nome dEle. Deus, hoje Ele veio para trazer, você que está me escutando, diga amém. Amém. Você que está conversando, fala glória a Deus. Então nós vemos, meus amados, que nos últimos dias, há muitas pessoas que estão desqualificando aquilo que Deus tem para com ele. Está desqualificando a chamada de Deus para a vida dos cristãos nos últimos dias. Nós vemos, meus amados irmãos, que a capa, a qual muitas pessoas naquela época usavam, se usava naquela época um sungão por baixo, e uma túnica que era colocada assim, quando a pessoa chegava no mercado e comprava a túnica, ela era certinha, mas depois quando ele comprava, abria-se um V aqui na frente para se usar. Se fosse comprar a túnica e já estava com V, era sinal que era usada, por sinal que era nova, tinha que estar sem o V aqui na frente. E assim, depois dessa capa, dessa veste, dessa bata, eles pegavam uma capa e jogavam em cima dos teus lombos, para cuidar nos dias de frio, de sol e assim por diante.
E nós vemos que só aqueles que eram bem abastados, aqueles que eram ricos, aqueles que possuíam muitos bens, que poderia ter esta capa para si. Até tanto que naquela época, quando se ouvia um julgamento, quando se havia ali algo que, por exemplo, vamos dizer que o Edenilson me devesse algo, ele pegava e deixava como de penhor a capa dele para comigo, mas ao findar da tarde, ele teria que vir para tomar de volta a capa, porque não poderia estar contigo, com a pessoa devedora, aquela capa, de tanto que era a honra, a capa que trazia em teus lombos. E nós vemos que até mesmo os juízes naquela época, quando se julgava, eles tomavam ali de bens ali, tomava até ovelhas, tomava terras, mas a capa eles nunca tiravam dos homens de Deus, dos homens que viviam naquela época. E nós vemos, meus amados irmãos, que a capa era um sinal da pessoa. O que a pessoa era? Nós vemos que José, quando tomou aquele vestimento sobre ele, de mangas compridas, aquela época, conforme era tudo colocação, se as vestes eram de manga comprida aqui, era sinal que a pessoa não precisava fazer serviços em sua casa, porque ele ia fazer algum serviço e ia sujar as vestes. Quando a manga das vestes era curta, é que ele era um trabalhador. Então quando deram aquelas vestes de manga comprida para ele, os irmãos olharam: olha, papai não quer que José trabalhe, vai ficar forgado em casa. Então por isso que tornou ali uma inveja sobre José. E ali nós vemos que aquele colorido, aquele que estava sobre ele, algo de muita significância naquela época. E nós vemos que ali olharam que aquele era José, o preferido do papai. E nós vemos que assim por diante, muitas pessoas, quando as pessoas olhavam para Elias, dizia: quem que é aquele? É um homem que usa uma capa de couro, de pelo de animal sobre ele. É Elias. Eles sabiam que era o profeta. Certa vez, quando um profeta chegou diante de Acabe e disse: olha, eu encontrei um homem de Deus no meio do caminho. Mas como que ele era? Ele usava pelo de animal e usou uma capa. Sim, era ele. Então era Elias. Ei, através da sua vida, sobre a capa que tem sobre os teus lombos, muitas pessoas vão conhecer se você é ou não é um homem, uma mulher de Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, que assume importância, a qual a pessoa que muitas vezes ficava mendigando, e aquela capa ia se sujando. E nós vemos, meus amados irmãos, que este homem aqui estava à beira do caminho, naquela cidade, entrando ali em Jericó. Nós vemos que esse homem estava ali a mendigar. Repita comigo: ele estava mendigando. Não, eu falei com a igreja toda, não falei com só a metade não. Fala para mim: ele estava mendigando. E fazia muitos anos que ele estava naquele local, irmãos. E a sua capa, por estar ali, eu vejo a qual Deus me tocou no coração. Eu quero que todos os varões tirem o seu paletó agora, em nome de Jesus. Tira aí. Vem, tira. Eu vejo que naquela época, aquele homem, ele estava sentado ali. Ele estava sentado. Levanta e vem aqui. Aquele homem estava sentado na beira do caminho, sentado. Estava sobre os ombros dele sujeiras. E estava ali maldições. Joga aí, ó. Não, joga nas minhas costas aí. Joga nas minhas costas. Estava ali enfermidades. Estava sobre ele. Maldições estavam nas costas dele. A capa estava ali, ó. Estava a glossa já. Estava ali, ó. Inveja estava sobre ele. Estava ali, ó. A cegueira. Estava ali tantas coisas sobre aquele cego. E aquele cego ele ficava assim, ó. De tanta coisa que estava sobre ele, assim, ó. E ele não aguentava mais. Ficava ali mendigando. A capa no ombro dele dava glossa de inveja, de enfermidades. Ele não aguentava mais. Ele não aguentava, estava mendigando. Ele dependia dos outros para sobreviver, e aquelas maldições nas costas dele. Mas eu vejo, meus amados irmãos, que essa capa se chamava capa da humilhação. Todos olhavam para ele e passavam e via aquele cego que estava ali com aquela capa nas costas, e todo mundo olhava no rosto dele e olhava ele como um coitadinho, um coitado. Ai, está enfermo, é cego, ele tem maldição sobre a vida dele. Mas certo dia eu vejo que ele era cego
cego, e o pior cego é aquele que não ouve, meu amado irmão. E aquele cego, ele começou a ouvir rumores, que por aquele lugar estava passando um homem. Ele dizia, ele escutava: Yoshanan Adonai, Rosana, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou: esse é o Cristo que eles estão falando por aí. Eu não posso ver, mas estou escutando barulho. Eu estou escutando barulho de glória. Eu estou escutando barulho que é o Messias que está passando por aqui. E ele reconheceu. Reconheça que ele está passando aqui hoje, igreja. Começa a reconhecer que ele está passando hoje aqui. E aquele homem, já naquele exato momento, aquilo estava pesando no ombro dele, aquilo estava doendo já, de tantos e tantos anos que estavam ali com aquela enfermidade, com aquele problema, com aquela dívida, com aquela enfermidade, aquelas maldições na costa. Mas ele falou: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse: tragam a mim. Quando ele escutou essa palavra e disse: tragam a mim, aquele homem, diz a palavra, que ele pegou a capa, saltou e disse: cadê? Tira a capa da humilhação de cima de você hoje, irmão. Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama, igreja. Dê um salto, tire essa capa de cima de você. Talvez a inveja, talvez a enfermidade. Tira aí. Pastor, eu estou com enfermidade. Pastor, tira, irmão, tira. Pastor, eu não prospero. Pastor, tira isso de você, irmão. Jesus te chama hoje. Don't be cute with it, you gotta get, come on. Fifth ward, fourth ward. Come on, sing it.